Muitas doenças graves são silenciosas. Quando os sintomas aparecem, é porque já estão em estágio avançado. No mundo, por exemplo, 17 milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas de problemas de coração. Somente no Brasil, são 300 mil pessoas por ano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2020, as mortes podem chegar a 25 milhões. Um bom check-up, que é uma avaliação médica de rotina, pode detectar precocemente várias doenças. O objetivo dessa edição do programa Utilidade Pública é esclarecer as principais dúvidas sobre o momento certo de fazer essa avaliação. Por isso, nós estamos com o Dr. Michel Asbu, que vai responder as principais perguntas feitas pelo povo nas ruas. Muito obrigada, Dr. Michel, e vamos às perguntas. Doutor, qual a importância de você estar fazendo um check-up? Qual é a necessidade que nós, como paciente, temos de fazer isso? Brenda, a importância do check-up é de dar tranquilidade, não é? Vamos dar um exemplo concreto. Você, mulher, família que tem câncer de mama. A prevenção do câncer de mama tem que ser feito antes do que da população geral, se você tem familiar com câncer de mama. Não é uma doença hereditária, mas existe uma prevalência da doença na mesma família. Então, consequentemente, se você pega uma doença neoplásica mais precocemente, a chance de cura aumenta muitíssimo. Então, a importância do check-up é essa. Segundo, família de homens, uma pessoa tem câncer de próstata jovem, a família toda masculina deve fazer prevenção do câncer de próstata, porque é também uma tendência familiar. Pacientes que têm problema de intestino grosso, tumor de intestino, o check-up também facilita. Associado a isso, os pacientes de familiares diabéticos. Os mais jovens têm que já fazer uma orientação sob o ponto de vista de dieta, de atividade física, de fazer exames para detectar comprometimento do diabetes em um órgão-alvo. O que eu quero dizer com isso, Brenda? Eu quero dizer que uma pessoa diabética, nós não vamos nos preocupar só com a taxa da glicose. Vamos preocupar com a taxa da glicose, mas ver se está havendo comprometimento dos olhos, a visão, do coração e dos rins e da periferia, dos vasos periféricos, que são órgãos chamados órgãos-alvos comprometidos pelo diabetes. Doutor, eu queria saber em quantos tempos nós temos que fazer um check-up. Dona Maria de Lourdes, o check-up não tem assim uma data pré-estabelecida. Mas quando você tem, como respondi na pergunta anterior, doenças, ela deve ser feita pelo menos anualmente. Não é isso? Paciente que tem pressão alta tem que ser avaliado anualmente por tal comprometimento dos órgãos-alvos. E quando se faz um check-up de uma maneira mais ampla, Dona Maria de Lourdes, a senhora não é só focada em um determinado problema, a senhora é avaliada como um todo. Posso dizer para a senhora que um check-up bem feito vai do fio de cabelo à planta do pé. Todos os órgãos, do fio de cabelo da senhora até a planta do pé, ser examinada para ver se tem algum problema. De acordo com esse resultado, é que vai determinar a volta da senhora. Encontra a senhora muito bem, sem nenhum problema, com a idade acima dos 50 anos, vai fazer anualmente. Menos de 50 anos, pode ser mais passado. Detecta algum problema, detecta, por exemplo, que a glicose está no limite máximo do normal, tem que ser avaliada a tempos mais curtos. Então, o intervalo vai ser de acordo com o resultado do primeiro check-up. Doutor, quais as doenças que eu evito fazendo um check-up periódico? Isso é importantíssimo, né? Por exemplo, uma doença importante, complicação da hipertensão arterial. A hipertensão arterial leva a problemas cerebrais, cardíacos e renais. Essa hipertensão arterial, no Brasil, é a causa mais frequente de levar o paciente a perder a função renal e precisar fazer uma terapia de substituição da função renal. Ou vai fazer hemodiálise, ou diálise peritoneal, ou vai fazer transplante renal. Então, se ele fizer isso de uma forma sistematizada, ele pode evitar perder a função renal. Então, isso vai determinar a quanto tempo vai ser repetido. Doutor, eu gostaria de saber quais são os exames que a gente não pode deixar de fazer. Assim, periodicamente, que a gente tem que fazer uma avaliação, um check-up. O que a gente não pode deixar de lado, deixar de fora?
Pois é, seu César. O senhor, quando vai para fazer um check-up, o senhor vai ser examinado clinicamente primeiro. Se o senhor não chega já com um diagnóstico, eu sou hipertenso, eu sou diabético, eu tenho colite ulcerativa, eu tenho úlcera duodenal, o senhor vai ser examinado como um todo. Depois do exame da conversa, que chama anamnese, o senhor vai para o exame físico. Esse exame físico, anamnese mais exame físico, vai dar pelo menos 80% dar uma orientação dos exames complementares. E esses exames complementares irão mostrar, serão feitos de acordo com a história e o exame físico. Num check-up, os exames são mais amplos, não é só pelaquela história atual, mas vai avaliar tudo. Mas se vamos tratar de homem, depois dos 50 anos, tem que fazer um exame físico, que é o toque da próstata, o exame da próstata, e dosar o PSA. Paciente que passa a ter, por exemplo, um cansaço com as atividades que ele fazia normalmente, não se cansava. Tem que fazer avaliação pulmonar e cardíaca. E essa avaliação vai ser progressiva. No exame cardiológico, é o exame clínico, um eletrocardiograma, um teste de esforço para ver o eletro dele se altera com esforço. A partir daí, isso vai fazer um teste de esforço com mapeamento radioisotópico, uma cintilografia miocárdica com exercício físico, vai para fazer o índice de cálcio no coração, para ver se está indicado fazer uma coronariografia. Então, essa é uma sequência que é o de acordo. Nós não vamos fazer, porque teve uma suspeita de doença cardíaca, fazer já um cateterismo cardíaco, mas tem uma série a ser feita. Doutor, a partir de que idade, né, o homem ele deve, ainda mais um homem que tem muito receio de ir ao médico, né, pode fazer o check-up? Qual a idade mais ideal, assim? O machismo do brasileiro, né, impede às vezes de ir ao médico. Hoje isso está mudando um pouco. As campanhas, Novembro Azul, etc., está fazendo com que o homem passe a ser mais inteligente, se submeter precocemente a exame para não ser surpreendido com doença. Vai depender do que se pensa. Um paciente extremamente rígido, com familiar sem doença, dessas doenças que são de aspecto familiar, diabetes, hipertensão, doença do intestino grosso, na mulher o câncer de mama, o câncer ginecológico, esse é mais depois dos 45 anos, eu acho que vale a pena fazer um estudo geral e esse estudo geral que vai ditar a periodicidade. Quais são os exames que a gente tem que fazer em cada fase da vida? Isso vem... Nós não temos uma receita de bolo. Quantos anos faz isso, tantos anos faz aquilo, etc. Quando a pessoa é jovem, por qualquer motivo, vai fazer seu exame até os 30 anos, o exame é muito mais a conversa com o paciente, o exame físico dele e aqueles exames mais sumários para essa idade. Então, um hemograma para ver se ele tem anemia, se tem alteração nos glóbulos brancos, se tem alguma alteração na fração plaquetária. Mesmo que não tenha história familiar, talvez valha a pena, se tem um excesso de peso, dosar a glicose. E se esse paciente, se essa pessoa aos 30 anos também com excesso de peso, as gorduras do sangue têm que ser feitas. Um exame simples de urina, que se tiver alguma alteração, principalmente sangue na urina ou perda de proteína na urina, tem que estudar a função renal. Então, basicamente, esses são os exames. Eletrocardiograma diz estático, puro e simplesmente, só se for para ver a arritmia. Escutou o coração, tem o ritmo irregular, faz um eletrocardiograma. Mas não se aprofunda em fazer, por exemplo, ciclo, ergometria, teste de esforço, porque é uma pessoa jovem e que provavelmente não tem nenhum tipo de patologia. Depois dos 40 anos tem que pesquisar a mulher, pesquisar neoplasias da área ginecológica, o homem tem que pesquisar neoplasia da área da próstata. Doutor, eu tenho um filho pequeno, gostaria de saber se as crianças precisam também fazer check-up. Se a criança não apresenta nenhum tipo de problema, se ele é acompanhado pelo pediatra, mostra que ele tem um desenvolvimento normal de estatura, de peso, come bem, dorme bem, as funções fisiológicas são normais, eu acho que precisa de um bom pediatra acompanhá-lo para ver se está tudo bem sem exame. Mas um exame de urina acho que é fundamental. Existem algumas coisas em que, pela simplicidade, são coisas extremamente inteligentes. Por exemplo, na criança que apresenta uma infecção urinária, nós temos que pesquisar anomalias congênitas que essa criança tenha nascido das vias urinárias, tanto no homem quanto na mulher, porque não é comum infecção urinária no recém-nascido e nem na criança.
Então, quando existe infecção urinária, tem que ir mais adiante. E o que chama atenção é que essas manifestações clínicas nas crianças, às vezes são traduzidas só por choro e desconforto e inapetência. E tem que ter um bom pediatra para saber o que vai fazer. Outra coisa que é importante, é muito raro, mas para quem tem 100%, é medir a pressão da infância. Saber se essa criança nasceu com algum problema, que tem hipertensão arterial, porque vai ter problemas mais tarde. Bom, Dr. Michel, as perguntas das pessoas acabaram. Muito obrigada pela colaboração aqui no programa Utilidade Pública. Eu fico feliz em ter participado nesse programa de utilidade pública. O check-up é uma coisa importante, nós vimos as dúvidas dos nossos ouvintes e sanar essas dúvidas é muito importante, porque hoje medicina é uma profissão, leva um custo econômico e financeiro da medicina é muito caro. Tudo que nós pudermos prevenir em termos de doença vai facilitar a vida do paciente. Detectamos às vezes uma doença numa fase muito inicial, cuja cura é muito mais possível. Orientamos naqueles pacientes que têm distúrbios, mas não têm doença, uma orientação do médico, mas uma orientação ainda interdisciplinar, é de alta valia. Não é? O paciente passa a ter uma conduta orientada. Por exemplo, o paciente obeso sabe das complicações da obesidade, ele passa a se cuidar, impede doença cardiovascular, impede doença renal, impede doença neurológica, porque ele fez um check-up que foi orientado pelo médico, pelo enfermeiro, pelo nutricionista, pelo psicólogo e pelo especialista, se ele tem alguma alteração de algum órgão, e o especialista vai orientá-lo melhor. É isso aí. Muito obrigada, Dr. Michel. E se você tiver alguma sugestão de tema para o nosso programa, é só enviar para tvales.es@gmail.com. Até a próxima!